trazer alguns julgados para vocês relativos aos impostos federais e que devem ser muito cobrados, devem ser muito relevantes para as provas da AGU. Esse tema é relevantíssimo aí para as provas da AGU, deve ser cobrado com mais intensidade para as provas da PFN, como todo mundo deve saber. Direito financeiro e direito tributário são muito relevantes para as provas da PFN, mas para a AGU e PGF, você ainda segue naquela linha de que há um quadripé aí para a AGU, constitucional, administrativo, processo civil e tributário. E tributário, então, é uma das disciplinas mais importantes, sendo, dentre elas, dentre os assuntos de direito tributário, os impostos federais, eles têm uma carga muito relevante, tem uma carga muito grande, tá? Vou começar tratando com vocês sobre o imposto de renda. E aí é importante todo mundo lembrar que daqui a pouco vence aí o prazo para apresentar a declaração de imposto de renda. E hoje a gente vai até tratar de um ponto bem interessante aí sobre a declaração de imposto de renda. Aquela declaração que eu não sei se a galera manja aí, mas existe a possibilidade de uma declaração conjunta de imposto de renda. E essa declaração conjunta pode gerar algum efeito aí na esfera tributária em relação à solidariedade. Vamos tratar de um julgado a respeito desse assunto também, tá? Muita gente tem muita dúvida sobre imposto de renda e algumas aí podem ser esclarecidas hoje, inclusive aqui nessa aula, beleza? Vamos lá. O imposto de renda, ele serve basicamente como, ele seria aí o imposto mais típico de todos, mais fácil de todos para a gente tratar da ideia dele, da ideia dos impostos de um modo geral, que eles são tributos que servem à remuneração de serviços gerais. Eles não exigem uma contraprestação estatal específica para que possam ser cobrados. Os impostos, eles são tributos não retributivos. Eles são tributos não retributivos. Isso significa dizer que a receita arrecadada com os impostos não precisa guardar correlação com alguma atividade estatal prestada ou posta à disposição do contribuinte. Por isso que é errado, e eu sempre digo isso, falar que não vou pagar IPVA porque as ruas da minha cidade não estão muito bem calçadas, lá tem muito buraco, meu carro quebrou porque bateu num buraco. Não serve para isso, porque os impostos, eles à medida que entram no patrimônio da União, do Estado, dos municípios, eles servem para remunerar os serviços gerais. Por isso é que eles são tributos não vinculados. Eles não se vinculam a uma prestação estatal específica. E os impostos também são tributos de arrecadação não vinculada. Uma outra classificação também muito importante, que significa dizer que o dinheiro arrecadado com os impostos, ele pode ser investido em diversas outras atividades do Estado, não somente naquela que fundamentou a cobrança do tributo. Tributo de arrecadação não vinculada. Um exemplo típico de tributo de arrecadação vinculada é o empréstimo compulsório, cuja cobrança exige que a despesa futura seja relacionada ao motivo que ensejou a cobrança. Empréstimo compulsório de guerra, empréstimo compulsório relativo a investimento público de caráter urgente extraordinário, por exemplo. Fechou? Isso aí foi uma pequena introdução sobre o imposto de renda. O imposto de renda, ele tem uma característica específica que tem a ver com o seu próprio fato gerador, e aí ele também é o típico para eu explicar aquela ideia de pecúnia non olet. Talvez alguns não lembrem aí, mas basicamente é a ideia de o dinheiro não tem cheiro. E é por isso que a gente tributa o dinheiro, tributa o auferimento de renda. O imposto de renda é isso. O imposto não se preocupa com a fonte do dinheiro. Ah, mas é produto de tráfico de drogas. Não me importa. É produto da máfia chinesa. Não me importa. Você oferiu renda, paga imposto. É por isso que os traficantes de drogas, os estelionatários, enfim, todos eles, em tese, mesmo que sejam criminosos, têm ou deveriam ter que declarar o imposto de renda em relação aos bens e rendimentos auferidos. Se a União, em determinada situação, verificar que determinado traficante, apesar de ter colocado em sua conta bancária e movimentado bens em valores muito elevados,
mas não tiver efetivado a declaração de imposto de renda e recolhido o tributo, ela pode reconhecer ali uma situação tanto de crime contra a ordem tributária, quanto da simples e necessária tributação desse contribuinte, inclusive com as imposições das respectivas multas tributárias. Não sei se todo mundo sabe, mas foi assim que Al Capone foi preso. Al Capone, um mafioso, nem lembro, acho que era italiano, ninguém conseguia prender ele pelos crimes que ele efetivamente cometia, que eram relacionados à máfia. Mas ele acabou sendo preso por não pagar seus tributos, por não declarar ou não pagar os seus tributos. E é daí que veio essa ideia que eu sempre trago, de que o traficante precisa pagar seus tributos. Isso também vem lá, se você ler no livro do Ricardo Alexandre, ele fala da história do imperador Vespasiano, que o filho dele chega para ele e fala: pai, pro rei, né? Eu não gostaria que, pro imperador, eu acho errado a gente cobrar pela utilização dos urinóis, dos locais de mictórios públicos. Aí, mas por que não? É uma necessidade das pessoas. Aí o pai disse: olha, filho, o dinheiro não tem cheiro. Não importa se lá fede, não importa por que o dinheiro está vindo. O que importa é que a gente vai tributar e é isso aí. E assim também se aplica ao caso do imposto de renda. Então, o imposto de renda, a gente avalia se o cara auferiu renda. Auferiu renda, vamos observar faixas de isenção e o princípio da progressividade. Quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Por isso que há as faixas de alíquotas aplicadas aí ao imposto de renda. Há também as faixas de isenção. Então, até determinado valor, os contribuintes não precisariam ter o ônus de realizar a declaração de imposto de renda e efetivar essa obrigação acessória, né? Que é declarar o imposto de renda. Isso é até bom, nessa introdução grande que eu estou fazendo aqui sobre imposto de renda, também relembrar para vocês que não, ou ensinar para vocês que eventualmente não sabem. Existe a obrigação tributária principal, o dever de pagar tributo, e a obrigação tributária acessória, que são as obrigações de fazer ou não fazer impostas aos contribuintes no interesse da arrecadação tributária. Significa dizer, então, que os contribuintes precisam, em determinadas situações, cumprir determinadas obrigações que não são necessariamente de pagar tributo, mas que são obrigações tributárias. Essas são as obrigações acessórias. E o exemplo claro no imposto de renda é aquela que vence dia 31 de maio, a obrigação de declarar o imposto de renda. Eu vou declarar tudo o que aconteceu, saiu a minha guia lá para pagamento do imposto de renda devido, eventualmente, né? Caso você não tenha nenhum tipo de dinheiro a receber. Vamos dizer que você tenha que pagar e você não paga. O que é que você fez aí? Cumpriu sua obrigação acessória de declarar e descumpriu a obrigação principal de pagar o tributo. Assim fica fácil a gente entender, tá bom? Imposto de renda, o que vocês precisam decorar e nunca mais errar. Não se tributa com imposto de renda verba indenizatória. Com isso você acerta metade das questões de direito tributário relativo ao imposto de renda. Não se tributa com imposto de renda verba indenizatória. Essa verba tem que ter caráter remuneratório, porque o imposto de renda tributa o auferimento de renda. E a indenização, ela significa recomposição de patrimônio. O que é que você está dizendo, professor? Se liga. Quando eu falo em indenização, eu não estou aumentando renda. Eu não estou aumentando patrimônio. Eu estou recompondo um patrimônio por meio de uma indenização, porque houve um prejuízo anterior. No caso do dano moral, por exemplo, eu sofri um dano moral, se mensura que aquele dano moral tem uma quantia, sei lá, de 10 mil reais, e agora eu estou recompondo esse meu patrimônio que foi afetado por determinada ação que gerou o tal dano moral. Tá? Existem situações na legislação trabalhista, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, 13º indenizado. Quando a gente fala em indenização, não há aí auferimento de renda. E sempre que a gente for olhar na legislação do trabalho, vamos pensar assim, para facilitar. Houve uma contraprestação por parte do trabalhador da qual ele recebeu aquele dinheiro, ou seja, ele trabalhou e recebeu por aquilo? Se sim, deu uma
sambada aqui no tapete. Se sim, incide imposto de renda. Se não, não incide imposto de renda. Eu vou trazer vários exemplos e vocês vão ver como isso é cobrado em prova, tá? E o primeiro caso, seguinte. O STF decidiu, quer dizer, o STJ decidiu, em 11 de maio de 2021, uma coisa que para mim é óbvia. Incide imposto de renda sobre os plantões dos médicos. Isso aí aconteceu no seguinte estado, no estado do Amazonas, deixa eu ver se tem aqui. Amapá, acho que tinha sido no Amazonas. No Amapá, na seguinte situação, determinada lei previa que os plantões dos médicos, eles eram pagos por meio de uma verba indenizatória. Basicamente funcionava assim, o médico tinha um determinado salário e toda vez que ele dava plantão, ele recebia, sei lá, R$1.000 por plantão, vamos dizer. E aí a lei falava, essa verba é indenizatória. E aí eu quero um outro entendimento que vocês precisam levar para frente, para sempre, independentemente desse julgado, que é, não importa o que diz a lei, não importa a natureza declarada daquela verba. Se declarar, estou indenizando, mas de fato aquilo não representar uma indenização, e sim um pagamento por um serviço prestado, não há aí indenização. É possível desnaturar essa declaração, entre aspas, falsa, essa declaração incorreta. E foi assim que aconteceu na lei do Amapá. Incide o IR sobre os pagamentos efetuados como contraprestação pelos plantões médicos, ainda que a lei estadual estabeleça que se trata de verba indenizatória. Tais pagamentos são habituais e retributivos. Os pagamentos são retributivos. Eles se referem a um serviço prestado. Então não há aí uma indenização. Razão pela qual incide o imposto. Informativo 696 do STJ. O STJ, em maio de 2021, há mais ou menos um ano, parou e decidiu que não importa o que a lei diz, não importa a natureza declarada, a gente tem que observar o que de fato aconteceu no mundo real. E no mundo real aqui, independente do que dizia a lei, não havia indenização, e sim retribuição por serviço prestado. Massa, né? Ah, professor, você está falando isso aí da sua cabeça, tá meio perdido. Se liga na quantidade de súmula que o STJ tem sobre esse assunto. Se liga. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ler uma por uma e vamos tratando delas. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Já falei isso com vocês. Súmula 498 do STJ. Súmula 498 do STJ. Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Incide imposto de renda por horas extraordinárias trabalhadas. Se houve trabalho, houve retribuição. E não há essa natureza efetivamente indenizatória. Há a contraprestação por um serviço prestado. Então, incide imposto de renda por horas extraordinárias trabalhadas, tá? Súmula 386. São isentas do imposto de renda, e aqui a gente está falando de isenção, significa então que há uma dispensa do pagamento por meio de lei do imposto de renda, prevê o não pagamento, mas eu quero trazer para vocês a ideia que aqui o legislador, em minha opinião, ele talvez tenha sido até um pouco técnico, o legislador não, o sumulante lá, o STJ. E não é só uma hipótese de isenção, é uma hipótese de não incidência. Olha, são isentos de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Indenização de férias proporcional e respectivo adicional significa que você efetivamente não trabalhou. Você foi indenizado. Se for indenizado sem trabalhar, é indenização, não é hipótese de incidência do tributo. Não há o acoplamento entre a hipótese de incidência tributária, a previsão normativa de quando esse tributo vai ser cobrado, e o fato gerador em concreto, acontecido no mundo dos fatos, que seria então aqui o quê? O auferimento de renda. Havendo o acoplamento, há como se fosse a tipicidade lá do direito penal, há o acoplamento e há a cobrança tributária. Inclusive se utiliza a ideia de tipicidade tributária. Falou ali, Paula. Vamos nessa. Vamos nessa. Vejam só, tudo seguindo a ideia do que eu vinha falando aí nos primeiros 10 minutos com vocês. Súmula 215 do STJ.
A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do ICMS. Veja, a indenização para ser demitido em programa de demissão não está submetida à incidência do imposto de renda. Perfeito. Não se trata aqui de uma retribuição por serviço prestado, é uma indenização, súmula 215 do SCJ. E a súmula 125 do SCJ, o pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda, seguindo a mesma linha do caráter indenizatório.